Salve pessoal, tudo bem? Nessa última semana saiu uma notícia relativamente interessante. O Ministério da Cultura, comandado pela ministra Margareth Menezes, divulgou uma lista com 30 propostas para a elaboração do novo Plano Nacional de Cultura. Dentre umas das propostas, a gente tem uma bem interessante. É uma proposta que prevê um programa para estudante, educador e gestor para terem uma formação para uso da linguagem neutra. A ideia foi aprovada na Conferência Nacional de Cultura e é verdade que não veio diretamente do Ministério, mas ainda assim cabe um debate, especialmente por conta do que virou essa questão de linguagem neutra, desse debate e tudo mais. E assim, o que eu mais queria trazer aqui para reflexão com vocês é o seguinte: como que a vida da direita brasileira é fácil? Antes de entrar propriamente no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer a todos que têm acompanhado o canal até aqui. Vocês têm ajudado muito, a gente está crescendo bastante nesses últimos meses e tudo. Eu espero poder estar sendo útil, para todo mundo. Vou pedindo para deixar o joinha, para se inscreverem no canal quem ainda não é inscrito e para ativar as notificações caso queiram ser avisados quando sair um vídeo novo no canal. Queria agradecer também a todos os membros que ajudam o canal, o apoio de vocês é fundamental. E eu queria convidar quem acompanha o canal ou quer ajudar de alguma forma para que se torne membro. Você pode se tornar membro, apoiar da forma que achar melhor, e agora eu estou expandindo o clube de membros. Então você vai ter vídeos exclusivos, vai poder ter acesso a lives exclusivas e algumas outras novidades que vão pintar por aí. É só clicar embaixo em Seja Membro e ver os detalhes direitinho. E para quem está chegando agora, meu abraço de boas-vindas. Enfim, vamos ao que interessa. Como eu mencionei na introdução, o Ministério da Cultura enviou para o Congresso a discussão sobre projetos do novo Plano Nacional de Cultura, e uma delas vai gerar uma grande polêmica, dado que é um programa de formação para o uso da linguagem neutra. Essa pauta de linguagem neutra basicamente vai polarizar de novo a discussão política, vai fazer a direita ganhar um palanque absurdo em torno de uma discussão inútil. E por que eu digo isso, Eu acho que é bom contextualizar um pouco as raízes dessa discussão sobre linguagem neutra num sentido mais teórico, mais filosófico, a partir da minha perspectiva, a partir do que eu acompanho, a partir do que eu tenho estudado, do que eu tenho lido sobre o tema e tudo mais. A filosofia da linguagem, ela é uma área da filosofia que é relativamente recente, e aí você já tem uma discussão da linguagem desde a antiguidade, começando ali nos chamados pré-socráticos, você tem a discussão dos sofistas, você tem o Platão que escreve o Crátilo, que é meio que um diálogo que inaugura a discussão da linguagem na filosofia, você tem o Aristóteles fazendo esse debate, então você tem questões antigas. Só que em termos de uma área de especialização da filosofia, a filosofia da linguagem ela é recente e data do final do século XIX e do início do século XX, a partir especialmente das reflexões de um filósofo alemão chamado Gottlob Frege. Um dos conceitos mais importantes da filosofia do Frege é a distinção entre sentido e referência. E essa distinção é fundamental para a gente entender como que a linguagem funciona e como que ela se relaciona com o mundo. O sentido é uma expressão linguística, é o conteúdo conceitual que ela transmite. É o que a expressão significa em si mesma, independente de qualquer objeto ou qualquer situação concreta. O sentido de uma expressão pode ser diferente, mas a referência, aquilo sobre o qual a expressão fala, pode ser a mesma coisa. O exemplo que o Frege deu é do planeta Vênus, mas eu não vou dar esse exemplo aqui, eu vou dar um exemplo melhor que o meu professor dava na faculdade. Você pode falar, por exemplo, do Bruce Wayne, o bilionário de Gotham, herdeiro das indústrias Wayne, que ficou órfão desde criança, ou você pode falar do Batman, o vigilante noturno que se veste de morcego e combate o crime. Eu tenho dois sentidos diferentes fazendo referência à mesma pessoa. Uma boa parte da discussão da filosofia da linguagem buscou, então, estabelecer de onde vem o sentido, como que essa conexão é feita e tudo mais. A filosofia da linguagem ganha uma grande importância no século XX e acontece algo bem determinante para a nossa discussão aqui a partir da metade do século XX para frente, que é uma guinada sociológica nessa discussão do sentido. Alguns pensadores, filósofos, sociólogos, críticos literários, eles passam a defender a ideia de que o sentido ele é social e ele é inteiramente social, então ele está totalmente atrelado ao contexto e tudo mais. Então, a sociedade, as convenções sociais vão determinar o sentido que cada expressão tem em determinado contexto. Só que tem uma galera que radicaliza ainda mais e passa a advogar uma ideia construcionista ou construtivista social, dependendo de onde você lê isso.
e aí vai defender que a linguagem constrói a realidade. E isso daqui é muito importante. Essa visão ela parte de um relativismo radical e ela joga para a sociedade um poder quase que divino. Daí você tem a linguagem construindo o que é justo, o que não é, o que é bom, o que é mal, o que é verdade, o que é mentira, e por aí vai. E nesse meio, você tem uma turma que pega essa visão relativista da linguagem e casa com algumas outras influências, especialmente a do Michel Foucault, que também fazia esse debate sobre a linguagem, para defender que a linguagem é a expressão de uma dinâmica de poder e que a divisão entre homens e mulheres, gays e héteros, é uma divisão construída pela linguagem que expressa uma determinada relação de poder. Essa, por exemplo, é a galera da teoria queer, que tem um destaque evidente para Judith Butler, que é a sua maior expoente. E onde que eu quero chegar com isso tudo? Por conta dessa visão, a linguagem passa a ser um campo de disputa que não é só um campo importante. Ele é o mais importante, dado que ela constrói a realidade. Então, você constrói uma linguagem diferente para poder criar uma nova realidade. Então existem nuances, detalhes, que eu não vou entrar aqui por conta do tempo, mas isso é uma base muito forte para essa ideia de linguagem neutra. Na cabeça de quem defende isso, a suposta linguagem binária é a expressão de uma determinada relação de poder que exclui os divergentes, e isso é superado a partir de uma nova linguagem. Daí essas propostas de linguagem neutra. Essas propostas de linguagem neutra são uma tentativa de reforma social a partir da linguagem que vai subverter essas dinâmicas de poder, criando uma nova linguagem e, consequentemente, criando um novo mundo. E por ser algo que recebeu o carimbo de progressista, numa lógica bem tribal, o cara que se reconhece como progressista acaba abraçando isso e achando que está operando uma grande mudança no mundo. E como essa guinada sociológica que eu falei antes vem acompanhada de uma politização de todos os aspectos da vida, a pessoa chega falando todes e acha que está num ato político abalando estruturas. E por conta de uma solidariedade humanista alinhada com uma certa visão de esquerda, isso vai ganhando espaço. Então, a pessoa começa a achar que isso faz toda a diferença, que realmente está trabalhando contra as opressões, só que tem uma série de problemas nisso. O primeiro, o mais evidente, é que essa premissa filosófica de que a linguagem constrói a realidade, ela é extremamente problemática. É tão problemática que o movimento LGBT está tendo rupturas muito fortes, especialmente entre lésbicas e gays e setores do movimento trans. Por quê? Se eu defendo que a homossexualidade é construção social, como as pessoas que defendem essa teoria que eu citei defendem, eu valido indiretamente todas as ideias de cura gay. E se é uma construção, ela pode ser desconstruída e eu posso falar em cura gay. Isso gera problema também entre o movimento feminista e o movimento trans. Por quê? A parcela do movimento trans que segue essa linha da teoria queer vai defender que a distinção homem-mulher é baseada em questões sociais e que isso é uma dinâmica excludente com quem não está nessa dinâmica binária ou quem é trans ou quem subverte isso. Daí você vê a discussão sobre banheiros unissex, você vê a discussão para transformar essa discussão do que é ser mulher ou não em algo mais fluido, em algo não definido por sexo biológico, para incluir quem se identifica como mulher na categoria e tudo mais. E isso gera confusão, está gerando uma grande confusão hoje, inclusive. Um outro grande problema disso que eu apresentei é que você tem pessoas querendo reinventar regras de linguagem que todo mundo usa na base da política, esquecendo que nem todo mundo aceita essa premissa de que tudo é construído socialmente e tudo é construído pela linguagem. Nessa própria discussão de linguagem neutra, tirando a galera da construção social, eu não vejo mais ninguém defendendo isso. Inclusive, quem estuda a linguagem fora desse paradigma da construção social não vê cabimento nessas ideias. Como essa de que falar todos para incluir todas as pessoas é algo inerentemente machista e tudo mais. Então, assim, falta debate, falta consenso até dentro dessa área. E, aliás, eu vejo muitas críticas de especialistas que são escondidas com medo de represália por conta da violência institucional de certos setores dentro de meios acadêmicos, tá, gente? Agora, o problema disso tudo são os efeitos políticos que isso gera. E aí, meu amigo, a direita nada de braçada. E por que a direita nada de braçada? São vários fatores que eu vou tentar abordar aqui, talvez alguma outra coisa fique de fora, mas eu vou tentar discutir o central. A primeira coisa, a mais evidente, é que a população desconhece essa discussão de construção social, de linguagem neutra. E isso acaba virando um dialeto de um nicho que é inflado pelas redes sociais e por apoio de algumas corporações para se vender como progressistas e por parte da mídia, mas isso não é acompanhado pela sociedade. Isso gera estranhamento em relação a quem não faz parte desse nicho e faz com que o povão se veja influenciado pela direita, que vê nisso um espaço para difundir suas ideias e, como está falando sozinha, ela traz um monte de gente para sua rede.
Parte da esquerda acha isso ok, por achar que está fazendo justiça, falando todes. E a parte que é crítica, ela é silenciada ou ela se silencia por medo de represália. Então a direita acaba falando sozinha. Um outro elemento que faz a direita nadar de braçada nisso é que essa discussão toda joga o debate político por um campo em que não fala com absolutamente nenhuma demanda real do trabalhador. Demanda essa que a esquerda deveria representar. Quais são as grandes demandas das grandes maiorias da sociedade hoje, gente? É emprego, é renda, é melhoria de salário, é preço mais barato no mercado, é segurança para você ter uma casinha em paz, poder ter sua família, criar seus filhos sossegados sem medo da violência. Você vê a esquerda hoje fazendo esse debate com vigor? Eu não vejo. Inclusive, parte da esquerda acha que é uma pauta revolucionária sair soltando frases de efeito contra a família, achando que é grande pauta do dia, ou falar que é a favor do assalto, ou falar que é a favor da laicidade do orifício anal das pessoas. Então, assim, gente, é complicado. E aí, meu amigo, a direita deita o cabelo. Se você polariza em relação a uma proposta de melhora do salário mínimo, de um plano econômico de garantia de pleno emprego, de garantia de construção de casa popular, você vai puxar o debate para um campo em que você vai ter mais chance de falar com as grandes maiorias da sociedade. Daí, para a direita se posicionar nesse campo, ela vai ter dificuldade. A questão do pleno emprego é um ótimo exemplo disso. Alguns setores da direita, se você puxar essa discussão, eles vão defender abertamente que são contra o pleno emprego, que tem que ter uma taxa de desemprego para controlar a inflação. E aí você imagina um debate aberto entre esquerda e direita nesses termos? Agora, o que é feito é isso? Não é. Você tem uma situação em que a direita joga todo o peso do debate na cultura, onde ela fica do lado da maioria da população, e a esquerda se refugia em nichos que dão algum ganho eleitoral na votação proporcional, mas acaba esquecendo o resto. E aí isso é efeito de algo que eu já comentei aqui antes, que é uma espécie de visão elitista, extremamente academicista desse setor progressista, que acha que vai iluminar os pobres coitados dos ignorantes desse nosso país. E é a galera que acha que só tem gado no bolsonarismo, que eles vão inundar o Brasil com sabedoria, que quem não concorda com eles é só um burro ignorante. E o resultado disso é o que a gente vê hoje. Tem como isso dar certo? Antes de encerrar, eu queria trazer alguns pontos rápidos para a nossa reflexão. O primeiro é que essa guinada da esquerda para questões culturais, igual eu estou falando aqui, ela é contrapartida de uma guinada à direita na economia. A esquerda abandonou completamente a iniciativa de pensar uma outra sociedade a partir de outros meios, ela abandonou a perspectiva até de reformar a sociedade. Ela só quer ser uma boa gestora da ordem. Por conta disso, para compensar esse recuo na economia, ela abraça causas de nichos para poder se vender como progressista e manter esse apelo, pelo menos em parte, em relação a certo eleitorado. O problema é que nessa brincadeira, ela abandona o eleitorado de classe trabalhadora que sempre foi aliado da esquerda. E aí, é só você ver qual que é a base do crescimento da extrema-direita no mundo inteiro. Inclusive, eu tenho um vídeo comentando sobre o eleitor esquerdista do Trump. Para quem quiser conferir, é só seguir o card. Você vai ver que a base social, muitas vezes, dessa extrema-direita é uma base social trabalhadora. E não dá para falar disso também sem falar na facilidade de cooptação a partir de fundações internacionais que botam muito dinheiro em discussões como feminismo, racismo, homofobia e outras discussões que têm também como contrapartida o recuo do debate econômico. Não tem mais economia, não tem mais classe social, e isso é alimentado com muito dinheiro de bilionário internacional. E aliado a isso, você tem um processo de cooptação de lideranças por meio dessas fundações e um processo de nichar um público nas redes sociais para virar influenciador de um grupo, de uma etnia, de uma identidade e ganhar dinheiro com esse debate aí de representatividade, de letramento racial e outras coisas. E por fim, é evidente que o resultado disso é a divisão, a fragmentação, a polarização a partir de questões identitárias e não questões universais. É só você observar quando a gente vê a ministra Aniele Franco, que vem desse meio, nessa última semana defendendo recorte racial para distribuir ajuda para os afetados na tragédia do Rio Grande do Sul, independente de quem foi mais afetado ou não. Então você percebe como que isso gera reação, gera polarização, gera conflito, porque você tem um monte de gente que foi afetada e teve gente que foi mais afetada que outro, obviamente. Mas se você vai só no recorte racial, você cria uma situação que você gera um clima de ódio das pessoas contra você e você cria um clima de guerra de todos contra todos. E esse é o trabalho que esse pessoal acaba fazendo. Então, por essas e outras coisas, que a vida da direita no Brasil é muito fácil. Eles crescem com muita facilidade se contrapondo a isso tudo que eu falei. E isso só vai acabar quando eles tiverem oponentes à altura que vão pautar os grandes debates nacionais em termos que eles vão ficar na defensiva. Enfim, gente,
Fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e o meu servidor no Discord para vocês entrarem lá. Um grande abraço para todo mundo e até mais!